Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de matemática para tópicos de concurso para perito. A aula de hoje nós falaremos de conjuntos e números, galera, beleza? Vamos lá. Antes de começar a aula, quais serão os assuntos que nós vamos tratar? Primeiro nós vamos definir o que são conjuntos, ok? É um assunto muito importante aí que relativamente cai em concurso e a galera tem uma certa dificuldade. Simbologia, os tipos de símbolos, a leitura matemática aí que frequentemente a galera tem dúvida também. E subconjuntos e complementar de um conjunto, ok? Muito bem, vamos à aula então, pessoal. Vamos lá, vamos começar tratando, definindo o que é um conjunto, ok? Na matemática, o termo conjunto refere-se a uma coleção de objetos reunidos que apresentam características semelhantes e podem ser reunidos em um grupo com certa identidade comum. Características semelhantes reunidos em um grupo com certa identidade comum. Isso é muito importante, pessoal. Vamos dar um exemplo geral aqui para a gente entender. Coloquei aqui, ó, estados do Sudeste brasileiro, tá? Esse é o nome do meu conjunto. Pois bem, quais são os estados do Sudeste brasileiro, pessoal? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O nome do meu conjunto é Estados do Sudeste brasileiro. Os elementos que compõem esse conjunto são os estados em si, ok? Isso é um exemplo geral de um conjunto. Vamos dar um exemplo numérico agora. Coloquei aqui, ó, conjunto dos números primos menores ou iguais a 13. Só lembrando, pessoal, o que é um número primo? São todos os números que só possuem dois divisores, ou seja, eles só são divisíveis por um e por ele mesmo, ok? Quais são os elementos dos conjuntos dos números primos menores ou iguais a 13? É o número 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Todos esses números só têm dois divisores, ok? Então, o nome do meu conjunto é os números primos menores ou iguais a 13 e os números em si são os elementos que compõem esse conjunto, ok? Basicamente, a ideia de conjunto é essa, quando você reúne elementos com uma certa identidade comum. Bacana, vamos lá. Só uma observação rápida, pessoal. Dois conjuntos eles serão exatamente iguais, ok? Se eles possuírem os mesmos elementos. Se tiverem os mesmos elementos, exatamente, nós falaremos que são conjuntos iguais. E se ele não tiver elemento algum, nós chamamos de conjunto vazio, ok? Observação importante aí. Um pouquinho de simbologia agora, tá? A linguagem matemática com símbolos que geralmente o pessoal tem dificuldade. Aqui, pessoal, é importante decorar. Conforme vocês forem resolvendo os exercícios, as questões, vocês vão se habituando aí com os símbolos, ok? Mas vamos lá, os principais símbolos que eu coloquei aqui, ó. Esse ezinho, né? Pertence a, quando um conjunto pertence a outro conjunto, ok? O ezinho cortado, não pertence a. Aliás, cortou o símbolo, negou ele. Ok? Toda vez que o símbolo estiver cortado, você nega, é o inverso. Esse Czinho aí, ó, está contido, quando um conjunto está contido no outro, ok? Aqui não está contido, né? Cortou, negou. O Czinho ao contrário, contém, é diferente, hein, pessoal? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Nós vamos ver alguns exemplos. O de união, tá? União de conjuntos, por exemplo. O invertido, intersecção, elementos que tem em dois ou mais conjuntos ao mesmo tempo. O invertido existe, ok? Aqui não existe. O zero cortadinho aí, né? Conjunto vazio, símbolo de conjunto vazio. A barrinha, tal que, é bastante utilizado também. Esse aqui a maioria já conhece, né? Igual. Contrário de igual, diferente. Setinha para a direita, pessoal, maior que. Lembrando aí da reta dos números reais. Quanto maior o número, quanto mais nós caminhamos para a direita, maior o número fica, ok? E para a esquerda, quanto mais caminhamos para a esquerda, menor o número fica. Então, para a direita, maior que, para a esquerda, menor que. O maior, com tracinho embaixo, maior ou igual. Lembrando, pessoal, que aqui ele pode seguir duas definições, tá? Quando um conjunto é maior ou igual, então pode ser um dos dois, ok? Aqui, menor ou igual. O igual com o tio em cima, aproximado, né? O número não é exatamente aquele, mas é aproximado. O azinho invertido aí, qualquer. E os três pontinhos, portanto.
Coloquei os principais símbolos utilizados, tá? Nessa linguagem matemática que cai em concursos públicos, ok? Muito bem. Outra observação importante. Na linguagem matemática, as conjunções e ou têm papéis bem específicos. Tem que tomar cuidado com isso, a gente vai ver isso mais para frente com probabilidade, ok? O que significa o e? Sempre vai indicar uma simultaneidade, ou seja, quando um elemento ele pertence a um conjunto e a outro ao mesmo tempo, tá? É simultaneidade. O ou, ele vai indicar uma exclusão. Se o elemento pertence a um conjunto ou ao outro, significa que ele não pode pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo, hein, pessoal? Tá? O ou, então, nesse caso, exclusão, ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de subconjuntos aí. O que é um subconjunto? Um conjunto A é denominado subconjunto de B, C e somente se todos os elementos de A pertencerem a B. Então, eu dei um exemplo aqui com o diagrama. Ok, ó. Então, o conjunto A aqui é um subconjunto de B. Todos os elementos que estão em A também estão em B. Matematicamente, nós escrevemos assim, ó. A está contido em B. Posso fazer uma outra leitura também. Conjunto B contém o conjunto A, ok? São duas interpretações da mesma situação. Um exemplo prático aí para a gente ler. Então, eu coloquei aqui, ó, conjunto dos paulistas, ok? Dos brasileiros e dos sul-americanos. Conjunto dos paulistas é um subconjunto dos brasileiros, ou seja, todos os paulistas são brasileiros. E o conjunto dos brasileiros é um subconjunto dos sul-americanos, ou seja, todos os brasileiros são sul-americanos. Na linguagem matemática, aqui na matemática, na lógica, nós chamamos isso de silogismo. Então, olha só, se P está contido em B e B está contido em S, então P está contido em S. Ou seja, se todos os paulistas são brasileiros e todos os brasileiros são sul-americanos, a conclusão óbvia é que todos os paulistas são sul-americanos. Ok, pessoal? Complementar de um conjunto. Quando se tem um conjunto A contido em B, o complementar de A em relação a B é o conjunto formado pelos elementos de B que não pertencem a A, sendo indicado por linguagem matemática. Ó, complementar de A em relação a B. Isso aqui vai ser igual a todo elemento X, ok? X pertencente a B e X não pertence a A. Tá? Então aqui no diagrama fica fácil entender. Então aqui é o complementar de A em relação a B. São todos os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Essa parte colorida aqui, ó, é como se eu tirasse o A. São todos os elementos que estão aqui fora, ok? A região colorida ela vai indicar os elementos de B que não pertencem ao conjunto A, ok, pessoal? Então isso é o complementar de um conjunto.